Mais ou menos, né, Léo? Essa semana foi uma semana muito dura para mim, desde quinta-feira. Porque realmente é um tema duro, né, emocionante. E vou colocar aqui uma imagem na tela, então, enquanto você fala, para você explicar essa carta, né, que você localizou, que está aqui. Na verdade, foi o editor Zé Mário e a mulher dele, a jornalista Cristina Jus, que me ligaram quinta-feira de noite, dizendo que estava num leilão um documento muito importante sobre a morte do meu irmão. E eu fui correndo ver. Tratava-se da confissão assinada, lavrada em cartório, por um oficial da aeronáutica, confessando que ele tinha participado da prisão, da investigação, do interrogatório, que tinha acompanhado as torturas do meu irmão, Stuart Edgar Angel Jones, e lavrado em cartório, o cartório que ainda existe, que é em Caxias, aqui do Rio de Janeiro, com testemunha. E essa carta foi lavrada em cartório um mês antes da morte da minha mãe, menos de um mês antes. E em 76, minha mãe morreu sem ter este documento, que é um documento oficial, que comprova a prisão, as torturas, o modo como meu irmão foi torturado e o modo como ele foi covardemente assassinado. Nessa declaração, este oficial, que se chama Marco Aurélio Carvalho, que serviu 4 anos na aeronáutica, ele relata que o Stuart foi preso sem reagir, mansamente. Ele foi alvo de uma denúncia de um companheiro dele, que foi preso e que entregou o local do encontro. Ele teve o cuidado de entregar o local do encontro num horário mais cedo. Mas o Stuart, como sempre, foi muito pontual, muito certinho, nunca se atrasou. Ele chegou antes da hora e foi preso. Ele foi preso sem reagir, colocaram ele na mala do carro. E ele, então, foi para a base aérea do Galeão, onde eles o torturaram com afogamento, com cadeira do dragão e com o pau de arara. A cada tortura, eles queriam saber onde estava o Carlos Lamarca, porque o Stuart era o único do grupo a quem foi confiado esse endereço, porque era o único que eles consideravam mesmo que resistiria, que seria confiável. E ele foi. A cada tortura, esse senhor descreve, eles interrompiam o afogamento e perguntavam qual é o endereço do Lamarca. Ele não dizia. Interrompia o pau de arara e perguntavam qual é o endereço do Lamarca. A mesma coisa. Interrompia os choques e perguntavam. E o Stuart não contava. Eles, então, o amarraram ao para-choque de um jipe, com a boca num cano de descarga, o que nós já sabíamos, porque um prisioneiro, Alex Polari, da Alverga, tinha testemunhado, tinha enviado uma carta para minha mãe sobre isso, mas era a carta de um prisioneiro, que até hoje os militares desmentiam, diziam que era fantasia, que era mentira, que isso não houve. Diziam até que o Stuart não havia sido preso. Até hoje diziam. Até hoje, 52 anos depois, ainda diziam isso, e a família querendo saber. É a tortura física, moral, emocional, psicológica. E eles interrompiam, arrastavam meu irmão no pátio do Galeão, interrompiam, freavam o jipe e perguntavam onde está o Lamarca. E ele não dava endereço. Isso foi várias vezes. Ele voltou para a cela sem dizer o endereço do Lamarca. Quando chegou na cela, um médico o viu e disse que ele estava em condições de continuar, quer dizer, de continuar a tortura. Mas ele estava muito fraco, eles devem ter deixado para o dia seguinte. Né? E ele passou a noite inteira pedindo água, porque ele estava queimado por dentro. E ele morreu, sem dar o endereço do Lamarca. Assim se forjam os heróis e os mártires no Brasil e no mundo. São as pessoas que têm uma ideologia, um ideal tão bonito, tão amplo, tão grande, tão forte, que não sucumbem nem à dor. Bem, esta carta estava num leilão. E eu, então, recorri ao advogado Cacai
e ao advogado Siqueira Castro, depois de eu ouvir minha amiga Eugênia, que é casada com o Nassif, né, que é promotora, e ela me orientou que precisava de um mandado de busca e tudo. E o Cacá, então, falou, não, Hilde, primeiro eu vou conversar com esse leiloeiro, me dá o telefone. Eu dei o telefone do leiloeiro, e o leiloeiro deu a ele acesso ao colecionador, e o colecionador conhecia até o Cacá, e se dispôs, retirou a carta, a declaração, não é uma carta, do leilão, e para nos entregar, sabe? Se comprometeu a nos entregar esse documento. Mas eu estou tão abalada, Léo, porque é como se Stuart fosse o fantasma do Hamlet, que de vez em quando volta para assombrar. E ele voltou, isso eu coloquei na minha peça de teatro, ele voltou, curiosamente, Stuart voltou na véspera de um 31 de março, de um 1º de abril, de um golpe que está sendo armado agora de novo, segundo as redes bolsonaristas, com a volta do Bolsonaro. Então, o Stuart voltou para assombrá-los. Stuart voltou para, 52 anos depois, demonstrar o que é uma ditadura militar como aquela que o Bolsonaro pretende instalar no Brasil com seus amigos malfeitores, salteadores. É isso que ele quer instalar no Brasil. Uma nova ditadura com esta família monárquica, com essa família de supostos sheiks de Agadir. É isso que eles querem. Então, esse documento, o Globo me procurou. Eu tenho que fazer aqui um reconhecimento que no desaparecimento do Stuart, no assassinato da minha mãe, eu sempre tive muito apoio do Globo, porque essa causa, depois da ditadura, o Globo abraçou. Né? Vocês sabem que eles fazem grandes reportagens, como a Folha também, que fala em Dita Branda, mas faz uma... Quer dizer, nada é de uma cor só, né, Léo? Há vários tons de cinza, né? 50. Então, eles, para fazer uma reportagem, mas que não saiu a reportagem. Não sei, eu acho que eles ainda estão elaborando essa reportagem. Me ligou um repórter muito simpático, deu os telefones dos advogados e eles os consultou. O que eu sei é que esse colecionador encontrou essa carta numa barraquinha, essa declaração crucial na vida política brasileira, numa barraquinha de cacarecos na Praça 15, que todo domingo tem feira de antiguidade, sábado e domingo. Então é isso. Lá estava a história do Brasil, aguardando o momento para ser revelada. E nós estamos hoje aqui revelando no Brasil 247.